Olá, tudo bem com você? Esse é o nosso primeiro episódio de hoje, sexta-feira, do Giro Agro, podcast especial na AgroTeams, aqui na Carreta Agro pelo Brasil. Hoje nós teremos aí o terceiro seminário das mulheres do Sistema FAET-Senar, realizado aqui na AgroTeams. E esse ano a gente traz aí uma convidada especial, que é a Cirlei Benetti, jornalista, comunicadora e também parte da Comissão de Mulheres no Paraná. A Marília Braudes, que é empresária aqui em Palmas, faz parte do CEMEG e também faz parte aí de vários grupos, assim como a Verena, empresária, produtora rural, parte da Comissão de Mulheres. Os currículos são aqueles assim, ufa, muita coisa. E aí, Cirlei, eu começo com você, claro, dando boas-vindas a vocês. E com mais de 20 anos aí, né, de experiência em rádio, trazendo hoje a comunicação. Há 3 anos você resolveu também empreender com o portal Sou Agronet. E qual foi aí a sua motivação em trabalhar exclusivamente com um portal voltado para o agro, que está ali na veia, no próprio nome? Obrigada pelo convite, tanto da FAET quanto seu, para estar aqui nesse podcast. Essa feira maravilhosa que eu vim conhecer hoje. Aliás, vim conhecer o Estádio Tocantins pela primeira vez, então, agora, nesta feira. Já vem logo na principal, né? Muito obrigada. Tudo bom, meninas? Tudo jóia. Obrigada pelo carinho. Então, assim, ó, eu sou filha da roça. Eu sou nascida numa propriedade rural, eu sou nascida no agro, minha família mora na roça até hoje. Eu sou de Cascavel, no Paraná, atualmente eu moro lá, mas eu nasci em Palotina, que é uma cidade que tem 20, 30 mil habitantes, então no interior do Paraná. E quando eu fui fazer faculdade de jornalismo, com 16 anos, e aí eu nunca voltei mais para assumir a propriedade rural. Mas minha família está lá até hoje, a gente toca os negócios juntos lá, nós temos sociedade na propriedade também, nós temos produção de grãos e também de aviários, né, de frangos. Então o agro está na minha veia. E eu também fui apresentadora de televisão de um programa de agronegócio durante 10 anos. E aí quando eu saí da televisão, depois de quase 2 décadas na TV, eu falei, eu não vou deixar de fazer comunicação e agronegócio, que são as minhas grandes paixões. Então eu acabei pedindo demissão de um cargo de relevância até dentro da televisão onde eu trabalhava, porque eu já estava como chefe de jornalismo de todo o grupo da emissora onde eu trabalhava no estado do Paraná, que é o Grupo Bandeirantes, e pedi demissão no meio da pandemia para montar um portal de notícias do agronegócio, pela paixão que eu tenho pelo setor do agronegócio. E em meio à pandemia, sem medo de desafios, hein? Exatamente. É que assim, foi difícil para todo mundo a pandemia. E quando todo mundo se fechou dentro de casa para assistir televisão, eu tinha que deixar a minha família dentro de casa para sair e ir lá fazer televisão. De um jeito que nunca ninguém tinha feito antes, a gente não sabia como fazia. Eu tinha 50 pessoas dentro da gestão da empresa onde eu atuava e os atestados não paravam de chegar. A gente tinha 3 jornais por dia para colocar no ar e ao vivo o tempo todo e doença o tempo todo e muitos desafios. Então foi um ano muito desafiador. Eu tenho 2 filhos, o Felipe que tem 5 anos e o Rafael que tem 11. Na época o Felipe tinha poucos meses. Quando eu voltei a trabalhar, a pandemia começou. Eu voltei a trabalhar da licença maternidade. Então ali eu tive que tomar decisões, as mais difíceis da minha vida, mas as que mais me fizeram prosperar. E amadurecer. Com toda certeza. Porque eu priorizei a minha casa, eu priorizei a minha família. Eu decidi que se eu continuasse lá, naquele lugar, fazendo o que eu fazia, embora eu tinha 37 anos de idade, eu estava no topo da minha carreira como profissional de jornalismo, mas eu tive que tomar essa decisão para priorizar a minha vida. É sobre isso. E foi difícil. Mas todo mundo achou que eu estava ficando louca, né? Tá tudo bem, natural. Sempre acontece. E tem uma frase que eu costumo dizer, tá nos meus livros, inclusive eu falo nas minhas palestras, que ninguém para uma pessoa quando ela decide mudar de vida. E eu tinha decidido que eu queria algo diferente para minha vida, para minha família e, consequentemente, para as pessoas que me rodeavam. E aí depois vinha a consequência das palestras, dos palcos e tudo aconteceu de uma maneira muito mágica, atendendo ao meu chamado de impactar as pessoas através da comunicação. E natural. Glória de Deus, natural. Todos nós temos os talentos. Quando a gente nasce, Deus nos dá a sementinha, né, do talento. E Deus, eu confesso que Ele me deu, eu sei que Ele me deu o talento da comunicação. E eu desenvolvi isso ao longo da minha vida. Mas teve um período da minha vida que eu estava escondendo esse talento. Eu estava utilizando ele, na verdade, não da maneira mais apropriada como Deus queria que eu fizesse. E foi a partir do momento que eu decidi colocar os meus talentos a serviço do Senhor que tudo mudou na minha vida. Então esse foi um momento decisivo e faz bem pouco tempo isso, 3 anos que isso aconteceu. E aí me tornei palestrante, enfim, hoje uma das mais contratadas do Brasil. Bonita história, né, Linda. gente? E aí vocês percebem, né, a importância que tem a comunicação quando bem
quando bem direcionada, quando tem um propósito. E claro, puxo a sardinha, né, para o agronegócio. E aí eu pergunto assim para você, Marília, para você, Verena, como que vocês veem o poder dessa comunicação no pessoal e no profissional? Porque hoje não dá mais para a gente deixar de se comunicar. Não. Eu vejo assim, nós estamos até num momento chave, né? Questão da comunicação, principalmente do agro. A gente vê tantos desafios pela frente, a forma como somos vistos fora do nosso setor. É um momento, de certa maneira, crítico, mas também uma oportunidade que faz a gente se mexer. Eu falo, poxa, vamos mostrar o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, ali no suor da roça, na vida das famílias que estão lá empenhadas em plantar, colher todo dia, dedicadas, faça chuva, faça sol, enquanto quem não faz parte do nosso setor está com feriado, carnaval, curtindo a famosa frase, né? O agro não para. Então, são desafios que a gente coloca hoje uma oportunidade, eu vejo assim, de comunicar isso para fora. Como é que a gente vive o agro? Como é que é o nosso dia a dia? O que a gente faz da porteira para dentro? Porque quem não tem o contato, assim como eu não conheço de uma determinada indústria, quem está na indústria também não sabe da minha realidade. E para você se identificar e olhar isso de uma forma mais empática, você tem que conhecer. Você tem que olhar para dentro. E dessa forma eu vejo o nosso momento hoje muito oportuno e que está instigando a gente a fazer essa comunicação para fora, de uma forma não agressiva, de uma forma empática. Mostrar a nossa realidade, como é que a gente vive, como é que a gente trabalha, o quanto um depende do outro, tanto o agro da indústria como a indústria do agro. Como é que essa cadeia toda trabalha junto, apesar da gente não ver muito facilmente no nosso dia a dia? Eu vejo assim que se criou, de certa maneira, uma separação que é um desafio nosso. E, de uma certa forma, eu acho que o olhar feminino, nesse quesito, ele tem uma empatia maior. A mulher olha com mais cuidado, olha com mais carinho. Eu falo, é um pouquinho aquela coisa de mãe, de cuidar, de acolher, de abraçar, e acaba sendo uma oportunidade da gente colocar o nosso setor dessa forma. A mulher olha diferente, trabalha diferente, e possibilita essa oportunidade de mostrar a gente de uma forma diferente. Eu vejo, sim, que é um momento que nós temos aí uma pérola na mão a ser lapidada. Com certeza. E Marília percebe muito bem isso de perto, de uns tempos para cá. Quem acompanha a Marília é empresária, né? E líder também aí em várias posições, percebe mais essa presença na comunicação, principalmente nas redes sociais. Como é que tem sido isso, Marília, para você? A comunicação, ela tem, para mim, um fator muito decisivo, que ela vem de dentro para fora. Comunicação, o próprio nome diz que se a gente pesquisar no dicionário, é comunhão. E essa comunicação, ela tem que trazer cada vez mais essa comunhão, que é algo que vem de dentro. Tirar um pouco esses entraves, né? Como a Verena, a Cirlei compartilhou. Trazer a sua essência, a história. Todos nós carregamos, né, uma história no agronegócio. Nós não estamos aqui por acaso, né? Eu sou de berço do agro também. E venho, assim, atuei em várias ações, desde o operacional. Hoje eu estou na gestão familiar, mas participo também da holding da minha família, do meu pai, estou dentro do processo, mas eu comecei vendendo peixe na feira, fazendo queijo, né, na minha infância, trabalhos bem assim, simples, operacionais, que não deixavam de ser importantes, né, que ajudavam ali na renda familiar. Meu pai ensinou e educou, pagou faculdade, escola, com muito trabalho, muito suor vindo do agronegócio. Então, até mesmo um trabalho de que, né, no início era tipo uma subsistência mesmo, né? E hoje
Eu vejo que a mulher, quando ela está bem curada, ela está bem resolvida dentro de si, ela contribui muito, ela pode ajudar muito na gestão, sem trazer a competitividade de uma forma que traz entraves, mas que a gente tire as barreiras, as vendas dos olhos, para a gente ampliar a nossa visão e poder unir forças. É isso que faz a diferença, né? Que nós possamos usar o que cada um tem aqui de melhor, o que a Luzene, o que a Cirlei, o que a Verena tem de melhor, e a gente poder potencializar vários negócios. É muito interessante que, assim, a economia, eu vejo que hoje, né, que a minha área, a parte de gestão, a parte financeira, a gente está falando aí num setor de uma Selic praticamente de 15%. Gente, que cenário desafiador, né? E nós precisamos realmente se reinventar, a gente precisa criar novas alternativas, e tem algo em cada uma de vocês, em cada uma de nós, que possa contribuir com o negócio do outro, para nós fazermos um Brasil diferenciado, porque eu acredito que ainda estamos num Brasil que ainda de muitos entraves, um Brasil ainda invejoso, nós somos ainda muito precário na parte de gestão, nós temos muito a evoluir, e eu acredito muito que a comunicação, ela é a chave, como eu falei, um processo de comunhão, e ela é a chave do sucesso para nós mulheres podermos contribuir, crescer os movimentos, criar novos movimentos que possa criar forças, e que nós possamos, junto com os homens, agregar, estar lado a lado nessa parte principalmente, que é a essência da mulher, que é a parte de gestão. Eu vejo que a parte dos números, a mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela tem uma visão ampliada, e isso contribui muito, que a maioria dos homens estão ali na parte operacional. E eu vejo, né, a Verena é uma mulher que contribui na gestão, a filha fazendo direito, e isso faz total diferença, porque depois o filho, como agrônomo, a parte do mercado de commodities, e aí você começa a fechar ciclos dentro da propriedade, que aí não tem erro, você controlou desde o antes, o dentro, o durante e o pós-porteira. E aí, como se diz, não tem como. Aí sim, a gente faz aquele Brasil que até então era visto só como um operacional, como o Brasil de insumos, e não um Brasil das indústrias. Aí sim, a gente vai exportar já produtos agregados. E é importante, quando você fala dessa comunhão, recentemente o sistema CNA-Senar realizou o cenário geopolítico e agricultura tropical, trazendo justamente essa questão do mercado internacional, desse momento das taxas. E uma das falas que a gente ouviu muito foi oportunidade. Então, muitas vezes, quando a gente está preparado, quando a gente tem uma comunicação alinhada, integrados, fica mais fácil de encontrar essas oportunidades. E Cirlei, você já falou, né? Mãe de 2 filhos, casada. A gente sempre dá aquela olhadinha na rede, né? Eu já acompanho a Cirlei faz um bom tempo. E lá você diz também que nem sempre você foi expansiva, né? Comunicativa, e que se expunha da forma como você foi moldando ao longo do tempo. E aí, hoje você viaja aí o Brasil inteiro, uma das palestrantes mais requisitadas, com a sua marca pessoal. Você nasceu para dar certo. Aí, com certeza, as mães que estão nos acompanhando aí ao vivo pelo canal do Sistema FAE de Senar Tocantins no YouTube, devem se perguntar como que o coração de mãe, de esposa, né, lida com as viagens, com essa correria, dividir entre o palco, esse voltar para casa. É desafiador, assim como lidar com as dificuldades ou com os desafios lá da roça, lá no campo, lá na fazenda, lá na propriedade. A nossa profissão também tem esses desafios. O ano passado, eu me tornei uma das palestrantes mais contratadas do Brasil, fiz 120 eventos no Brasil inteiro, além do Paraguai. Eu fiquei uma média de 200 dias longe da minha casa. Foi um ano realmente muito desafiador, mas foi o ano mais disruptivo da minha vida. Foi extraordinário no que eu tive de crescimento, desenvolvimento, mas não só eu, a minha família. Tem uma frase que eu amo muito e que faz parte também da minha história, que é: quando uma mulher se cura, a família se levanta.
Então, quando eu recebi meu chamado, Deus me disse, abre a sua boca para impactar a vida das pessoas. Quanto mais você fizer, mais eu vou te curar. E se você não fizer, os seus talentos eu vou tirar. Então, eu vou na parte 2 dessa frase. Quanto mais você fizer, mais eu vou te curar. E eu incorporei esse negócio ano passado, né? Eu não queria parar mais, então Para eu fui nossa fazendo. sorte, né? E assim, Luzinete, pode ser que as pessoas que estão ouvindo agora não entendam, e não é sobre isso, porque eu já me livrei dessa necessidade de aprovação e julgamento das pessoas. Aliás, isso me bloqueou durante muito tempo. Mas hoje não mais, então eu falo o que está no meu coração. A cada vez que eu saía do palco, a cada vez que eu largava o microfone, a cada vez que eu voltava para casa, era chuva de bênçãos na minha vida e para minha família. Curas, realmente, Deus cumpre aquilo que Ele fala. Então, realmente foi incrível, foi incrível. Esse ano vai ser da mesma forma? Eu ainda não sei, pelo que eu estou vendo, provavelmente não, porque eu tomei novas escolhas. Esse ano eu tomei novas decisões. Então, o ano passado foi muito importante, eu tomei a decisão de acelerar o processo. E esse ano, inclusive, eu tenho decidido acelerar outros processos que eu consiga fazer de dentro da minha casa. Então, hoje eu tenho um estúdio dentro da minha casa, hoje eu faço mentorias online, eu atendo mulheres do Brasil inteiro. Vou fazer um evento agora, exatamente daqui 30 dias em Cascavel, para treinar outros palestrantes. Como eu me tornei a mais contratada do Brasil, eu falei, foi outra, desde o ano passado, Deus me dizia muito assim, tá, de novo, você está engolindo o seu talento, né? Você faz, tá na hora de você mostrar e ensinar aquilo que você faz. Eu falava, não, senhor, eu tenho mais coisa para fazer, deixa eu na minha. Aí, de novo, Mas me nunca passou desafiaram. por aquela na cabeça assim, mas quem sou eu para fazer isso? Já, na verdade, assim, antes de chegar nessa fase que eu tô, eu quero só concluir essa pergunta, dizer assim, eu já saí muitas vezes da minha casa com os meus filhos chorando. Já, muitas vezes. E para você ter uma ideia, na semana passada eu tive algo muito marcante na minha vida. Há 2 anos que eu sou palestrante profissional e nos 2 últimos anos eu perdia sempre as apresentações de escolas dos meus filhos no Dia das Mães, porque a Semana das Mães é a que mais tem contratação. Sim. E eu sempre perdia. Apresentação de fim de ano eu sempre perdi. E aquilo me doía muito. E chegou um dia, inclusive, que eu disse que eu ia parar. Eu falei, eu não vou fazer, que adianta salvar o mundo das pessoas e o meu mundo, e a minha família, a minha casa. Mas aí eu tive outras provas que eu conto nos meus livros de que Deus disse que eu não era para parar, né? E aí esse ano eu tive o privilégio de poder fazer uma semana de palestra, tinha palestra todas as tardes. E foi tão desafiador que a escola dos meus filhos marcou a apresentação às 5 horas da tarde, tipo, tranquilo, né, um horário. Eu estava a 120 quilômetros da minha cidade e a palestra era às 2 da tarde. Então, assim, praticamente impossível. Eu juro para você que eu tava tudo certo para eu alocar um helicóptero, eu ia voltar de helicóptero para ver os meus filhos. Mas com a graça de Deus, onde eu estava, a cooperativa que me contratou, eu conversei com os gestores e eles mudaram a programação do evento para que eu pudesse fazer a primeira palestra da tarde. E eu voei para Cascavel em 1h10 de viagem, fazer 110 quilômetros, 120 quilômetros. Mas eu estive lá e quando eu entrei e ver o rosto dos meus filhos no palco e eu lá, podendo aplaudi-lo, isso não tem preço. Então foram decisões. Esse ano eu decidi que eu ia tomar e fazer coisas diferentes, tá? Quando você me fala sobre bloqueios, sim, eu tive um grande bloqueio. Quando eu saí da televisão, mesmo que eu já estivesse fazendo aquilo, eu já sou na área da comunicação há quase 20 anos, eu trabalhei 18 anos na televisão. Só que você falar para uma câmera, você sabe muito bem o que eu estou falando, Muito é mais fácil. extremamente diferente de você falar para um público que está te olhando, te julgando, quer dizer, a gente acha que está, né? A gente acha que está. A gente acha. E quando eu saí da televisão, eu queria muito fazer o que eu faço hoje. Exatamente o que eu faço hoje. Mas eu fui bloqueada. Por quê? Pela necessidade de aprovação. O medo do julgamento das pessoas. Na minha cabeça era assim, quem é que vai parar para te ouvir? Quem é você na fila do pão para agora sair palestrando? Você não é psicólogo, não é terapeuta, não é coach, nem engenheiro agrônomo, nem nada. Quem vai falar para a mulher do agro? Quem é que vai parar para te ouvir? Quem é você? Os nossos sabotadores. Hoje eu ensino as mulheres sobre isso. Os nossos sabotadores, eles querem nos derrubar o tempo todo. O nosso maior inimigo está na nossa mente. E eu passei 1 ano e meio nessa briga. Por quê? Porque eu queria o perfeito. E faz esquecer de todo o potencial que você construiu ao longo de uma Quando vida. eu saí da televisão, eu vim da televisão, que tem um mundo considerado perfeito, holofote, fama, ego, e eu vim com essa raiz, porque eu saí da faculdade, entrei lá, eu achei que ia morrer fazendo aquilo, então eu estava muito forte aquilo para mim. Então eu buscava a palestra perfeita, eu buscava a apresentação perfeita, eu buscava o perfeito, só que o perfeito não existe. E como o perfeito não existe, eu nunca começava nada, nesse sentido, né? Porque eu achava que eu não dava conta, que eu não podia, não era capaz, não era merecedora. Até que um dia eu tive esse chamado que eu acabei de falar para vocês, numa imersão que eu fiz, uma experiência, enfim, que eu conto nas minhas palestras, nos meus livros, isso. E aí lá foi quando Deus disse, faz, senão você vai perder o que eu já te dei.
Aí naquele dia eu decidi que eu faria diferente. Aquele dia. Foram novas decisões para entrar em novos lugares, em novos patamares e viver realmente o meu extraordinário. A partir daquele dia, aliás, dia 22 agora, faz exatamente 3 anos que isso aconteceu. E foi uma coisa muito forte que aconteceu na minha vida. Aquele dia eu decidi que ia me tornar palestrante. Mas, de novo, os sabotadores vieram. Quem é você? Eu achava que ninguém ia me ver, nem ia me contratar, ninguém ia parar. Nada, nada, nada. Só que a gente só tem que ter coragem de dar o próximo passo. Essa é a verdade. A gente só tem que ter coragem de cumprir o que Deus está nos pedindo para aquela fase. Porque a próxima nós nunca saberemos. Também há 3 anos, Deus pediu para eu escrever um livro. E eu dizia assim, o que? Eu gosto de falar, vocês já perceberam, né? Agora, escrever eu não gosto. Eu sou jornalista de falar, eu não sou jornalista de escrever, eu não gosto. E aí, durante 1 ano e meio, o meu sabotador dizia exatamente isso para mim. Quem é que vai ler um livro seu? O que é que você vai escrever nesse livro? Você não tem capacidade para escrever um livro. Não perde tempo com isso. Então, 1 ano e meio. Até que em janeiro do ano passado, me conectei com outras pessoas que me destravaram para isso, me desbloquearam. 45 dias eu escrevi o meu primeiro livro, exatamente dia 15 de maio do ano passado. Eu lancei o primeiro livro, que é o nome Você Nasceu para Dar Certo, que é o tema da palestra que a gente vai trazer hoje. Em 45 dias depois, me tornei best-seller, um dos livros mais vendidos. Eu jamais imaginava um negócio desse na minha vida. Aliás, quando eu fui para fazer realmente o livro, eu confesso para você que eu queria só tirar aquilo do meu coração. Eu falava, porque assim, volta e meia tinha alguém que me chegava e falava, viu o livro? Eu falava, ai meu Deus do céu, esse livro, o que que eu fui falar? Até que um dia eu falei, quer saber? Cheguei para a gestora financeira da minha empresa e falei, a gente tem esse dinheiro? Ela falou, tem, tá aqui, Tadeu. Quer dizer, eu sabia, né? Mas eu queria... Aí ela falou assim, tem, tá tudo certo. Eu falei, então quer saber? Eu vou fazer, separa esse dinheiro, mais que vai dar, prejuízo não vai dar, tá pago, quer saber? Eu preciso tirar isso da minha cabeça. Preciso dormir tranquila. E aí, 45 dias depois, ele se torna best-seller. E mais de 4.000 pessoas já leram esse livro, que compraram, na verdade, né? Porque sempre tem aqui empresta, e muitas curas e transformações eu já tenho de testemunhos através daquele livro. Depois eu lancei mais um no final do ano passado, porque a minha dor tem intimidade com o meu propósito. Aquilo que mais me bloqueava, eu fui lá e matei de vez o negócio. Fiz mais um depois só de raiva. É como se Deus te dissesse, tá vendo que eu te falei? Exatamente. O Então, recado assim, de mãe. todos nós temos os nossos bloqueios. Eu falo Sim. muito sobre isso na minha palestra, inclusive, tá? E a gente tem que ter coragem, só tem que ter coragem de dar o próximo passo. Nós, mulheres, queremos, às vezes, saber muito o caminho todo, né? A gente quer entender o processo, que é até o final. A gente nunca vai saber o final. Nunca vai No saber. caminho tem Exatamente. Então, muita assim, não coisa. quero dizer que não tem que planejar, né? Sim. Ainda mais mulher, não tem como não ser assim. Mas se isso estar nos bloqueando, é um problema. E se Não faz pode. uma relação com o negócio, a gente faz um planejamento e a gente tem justamente ferramentas para corrigir aquilo que sai do previsto no meio do caminho e no fim das contas tem muito mais sucesso quando planejado. Tem coisa que nós não Senão vai dar entendemos. certo. Mas era para ser daquela forma. Era para ser. Exatamente. E aí, assim, gente, caminhando até já aqui pro final do nosso papo, eu queria, assim, um quiz rapidinho com vocês. Se vocês pudessem escolher campo, café ou conteúdo. Não pode escolher os dois. Não pode escolher o café na varanda. Campo. Campo. Campo, café ou conteúdo? Ai. Conteúdo. Não poderia ser diferente. E aí, assim, você percebe hoje que as meninas, né, participando de grupos, como a gente falou no início da conversa, você também faz parte da comissão de mulheres, você também entende essa importância do sindical, da união, da integração na sua vida. E aí eu queria perguntar se nós pudéssemos, do Paraná ao Tocantins, do Tocantins ao Paraná, né, daqui para lá ou de lá para cá, o que você acredita que a gente pode conectar em termos aí de experiências, saberes, projetos femininos no agro? Claro que aí eu tô te desafiando, né? Você acabou de chegar. Tudo, mas eu nem preciso estar aqui para saber o quanto as mulheres do agro têm feito a diferença nos últimos anos. De fato, eu percorro o Brasil hoje e eu digo para você, assim, sem sombra de dúvidas, eu faço parte da comissão feminina, do Sindicato Rural onde eu moro. Faço parte da diretoria, da comissão de frente, ali a gente está organizando eventos e tudo mais. E eu vejo o crescimento da mulher dentro do setor do agronegócio de uma forma incrível. E aí vem a CNA, e aí vem as federações de agricultura, através lá da ponta, né, que são os sindicatos rurais.
assim, ó, não tem mais volta esse movimento. Não tem mais volta. Glória a Deus. É outra vertente, é outra forma, é outro carinho, é outro cuidado. E o que mais tem me chamado a atenção, exatamente nesses últimos 3 anos aí que eu percorro o Brasil, os últimos 2 anos exponencial mais fortemente, é essa interligação. É esse crescimento. Então, assim, o Paraná talvez tenha sido um dos prepulsores, né? Um dos primeiros lá que fincou a estaca e disse, vamos começar. E lá já, o processo está bem, assim, está evoluindo bastante, temos mais de 100 comissões já pelo estado todo. Agora, como Tocantins começando o projeto agora, não tem, com essa união. Eu encontrei aqui já fora hoje mulheres que vieram de 600, 700 quilômetros para cá, envolvidas. De comitiva. Isso, então assim, a ponta já está acontecendo. Agora a CNA, junto com a Federação de Agricultores de Tocantins, vai fazer essa orquestração, vai fazer essa união, vai fazer esse trabalho mais ordenado. Então isso vai ser incrível. Eu quero ter a honra de poder voltar aqui daqui a 1 ano para ver o tamanho e a velocidade que essa comissão já vai estar. Tenho certeza, já é sucesso. Não tem como dar errado. Como diz minha palestra, isso aqui já nasceu para dar certo. Tomara que não precise nem de 1 ano, né, Verena? Amém. Amém. Eu já estava aqui pensando, cara, dia 30 nós temos um evento das mulheres lá e a Mariana pensa, onde é que a Cirlei será que vai estar? Será que ela não podia estar pertinho aqui para conversar com aquela turma lá? Dia 30? De maio. Dia 30? A gente vai estar Que legal, já é um braço dessa comissão, porque a gente tenta fomentar as regionais também, pelas distâncias do Tocantins também, né? Hoje nós estamos bem no centro, falando direto de Palmas, né? Mas se for ver, para chegar no norte são 600, 700 quilômetros. Eu atendo muito o estado do Mato Grosso e é assim, a gente tem que juntar regionais lá, porque... E graças a Deus, como você disse, esse movimento é tão forte, é tão verdadeiro, que ele já está abrindo seus braços e indo para além, né? Então já estamos mexendo as regionais e já temos, inclusive, 2 eventos no Vale do Araguaia lá já organizados para já começar a trabalhar as mulheres na região que não conseguem vir para Palmas, até por questão logística e como situação sua, tem os filhos em casa, tem aquela mãe que o braço quase que não alcança tudo que precisa, né? E ao mesmo tempo ela não desiste de participar. Ela quer sua oportunidade. Levar essa oportunidade é fundamental. Exato, e é o que a gente tenta fazer, é o que o Senar trabalha, e essa comissão está realmente engajada a fazer acontecer. A nível de estado, comissão estadual, temos algumas que são as responsáveis por levar para suas regiões. E que maravilhoso é isso, né? Poder espalhar isso aí, poder contribuir, eu acho que vai muito em cima do que você falou, Cirlei. Onde é que eu contribuo? Aonde que eu entro como difusor desse conhecimento, como oportunidade para quem não consegue chegar tão próximo de onde a gente conseguiu estar pela localização, pela logística toda, né? Que a gente sabe que é um desafio, mas dar essa oportunidade além para quem não consegue. E tendo a sorte, Verena, se me permite, claro, de receber também do sistema CNA-Senar um manual, praticamente. Como né? eu faço isso? Como nos preparam, como nos capacitam enquanto representantes da comissão, que estão aí, já tem 1 ano, né, que vem se estruturando essa comissão, desde o seminário já começaram a se pensar nisso, para levar para essas 8 regionais. Toda essa capacitação, essa qualificação e atender personalizado, entender o que precisa. Já é o que eu falo, já está ordenado. Agora é só ganhar essa capilaridade. Exato. Eu fui muito tocada hoje nesse podcast. Eu acho que as primeiras a serem tocadas somos nós aqui, né? Isso. E como a gente falou, é de dentro para fora. E o que mais me marcou foi essa frase: a minha dor tem a ver com o meu propósito. E me tocou muito quais foram os sabotadores que queriam me impedir de estar à frente, de falar, de comunicar, sendo que Deus, ele já tinha um propósito para mim, que é de impactar vidas e negócios através do crédito rural. Então, quantas oportunidades a gente às vezes perde
por não acreditar em nós mesmos, em curar as nossas dores para estar à frente, né? Eu estava falando, surgiu uma oportunidade, eu estava partilhando com a Verena, que era um sonho de infância, eu achava que eu não seria capaz, que agora está em Boston e fazer um treinamento na faculdade de Massachusetts e um dia em Harvard. E eu tive vários sabotadores. Você não pode, você não é capaz. Como que você não fala tão bem inglês? E quantas vidas, quantos negócios eu não posso impactar através desse treinamento? E que Deus nos leva a lugares que a gente jamais imaginaria que a gente pudesse. E quantas lideranças aqui, quantos líderes nós temos aqui, né? 4 líderes. E quanta força a gente pode inspirar, quantas mulheres a gente pode inspirar e fazer acontecer no nosso meio. Quantos insights, né? A Verena já teve para Marianópolis, a Luzene no estado todo, a Cirlei no Brasil todo, né? Eu só vou contribuir com uma frasezinha, né, nessa, que eu acho que fecha exatamente o que você, Marília e Cirlei, falou também dos sabotadores. Eu tive uma situação dentro de casa, os meninos de vocês ainda estão pequenos, os meus já são um pouco maiores, minha caçula tem 19, então quando vem de dentro de casa, um comentário que até a Carol, presidente da ProSoja, a Analice da Terra Fértil, né, tiveram oportunidade de estar na Ilha de Caras. Eu comentando em casa, falei, gente, olha que bacana, eu conheço as duas, é uma inspiração, né? Nossa, um dia, bem que eu queria chegar lá num nível desses, mas é difícil. Minha filha me olhou, eu falei, mãe, você também já podia estar lá. Aquilo bateu, até assustou. Falei, quem sou eu na fila do pão, né? Ela, por quê? Olha só o que você já está fazendo. Os sabotadores, né? Eu não Crença me senti... de não merecimento. E vir dos seus filhos um comentário desse, falando, mãe, por que você não pode? Você também pode, você já está caminhando para isso. Aquilo bate até assusta. Aí você fala, nossa, se meus filhos pensam assim, será que eu não estou errada? O que eles estão vendo que eu não vejo, né? E você poder levar isso para fora e encorajar outros, eu acho que o brilho. Já foi na Ilha de Caras? Ainda não. 2026, chama ela de volta. Vai estar lá. O dia que você recebeu o convite, o dia que você recebeu o convite, você me manda um WhatsApp. Mando. Porque eu vou ter a honra de ligar para você e comemorar junto com você. Pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que traz um resultado. Você vai ver minha palestra daqui a pouco, né? Vou. A gente vai aprofundar nesse assunto. Amém. Gente, se deixar, a gente fica aqui a manhã inteira, mas nós temos ainda um painel, uma palestra e uma surpresa hoje da Comissão de Mulheres do Agronegócio para as mulheres que já estão nos aguardando aqui no auditório. Eu pediria para a Cirlei uma frase para impulsionar, mas ela acabou de trazer essa frase. Então, eu agradeço a participação da Cirlei Menete, da Marília Braudes, da Verena, aqui hoje com a gente no podcast Giro Agro Especial Agroteens, e eu espero você no próximo episódio.